Um bom dia a todos e a todas. Quem fala com você nessa manhã é o evangelista Márcio Martins. E estamos chegando aqui com mais um programa No Limite da Fé. E hoje nós vamos falar de mais um personagem interessante. A gente vai estar discorrendo sobre ele. E só para a gente ir direto ao ponto, o nosso personagem de hoje é José. E eu estava pesquisando algumas traduções, ou Deus acrescenta. Muito interessante o nome dele, o significado do nome. Então, eu já queria falar para você, eu acredito que você já tenha ouvido falar, ou até conhece muito bem a história de José. E eu gosto de fazer uma abordagem pela misericórdia de Deus, sempre pela via contrária. Porque a grandeza da história a gente conhece. Se a gente fosse, além da história de José, até vou dar um toque para você antes da gente iniciar. Como a história é um pouco extensa, eu vou fazer em dois blocos a chamada de José. Vai ser o José a parte 1, que é que a gente vai começar agora. E na sequência a gente vai fazer a continuidade. A gente vai passar para vocês a continuidade do outro vídeo, para não ficar uma coisa muito extensa. Tá bom? Então vamos em frente. Vamos lá na vida de José. A história de José, ela envolve muito o nosso cotidiano, a nossa vida. E se você fizer trilhar um paralelo na história de José e as nossas vidas, você vai ver que é muito comum muitas coisas que aconteceram com José, porque acontece hoje nas nossas famílias, acontece hoje com muitos amigos que a gente tem, e a gente vê essa história se repetir, às vezes de uma maneira mais trágica, às vezes de uma maneira mais simples. A história de José começa mais ou menos assim: Jacó, ele e a mulher dele, Raquel, só que Jacó tinha outras mulheres, como eu já falei em outros vídeos. O costume do povo de Deus, daquela época, do povo israelita, do povo judeu, do povo hebreu, é ter mais de uma mulher. Então eu não vou entrar nesse parâmetro. A mãe, a mulher, uma das mulheres de Jacó, era Raquel. E conta a Escritura Sagrada que Deus dá esse filho para Jacó e Raquel, sendo Jacó já de muita idade. Então, quando você começa a trilhar um paralelo, aí você começa a compreender algumas coisas. Aí nasce José. José é o mais novinho da turma. E José, ele é um garoto diferente. Ele é um garoto carinhoso, ele é um garoto que está próximo dos pais. Ele é um garoto obediente. Ele é um garoto atencioso. E isso cativava, além da pouca idade que ele tinha, cativou a presença de José junto com Jacó, e Jacó tinha grande amor por ele. E a história deles, aí ele começa a trilhar a história de vida igual nós temos. E Jacó, ele começa a fazer várias coisas para esse menino. Uma delas, ele cria uma diferenciação entre ele e os outros filhos, os outros 11 filhos deles. E José, ele tem um tratamento privilegiado, um tratamento diferenciado. Eu vou até dar uma parada aqui para a gente falar sobre esse assunto. Às vezes, ou até isso pode estar acontecendo com você hoje, ou se não está, glória a Deus pela tua vida. Às vezes a gente cria o queridinho da nossa casa. A gente dá ênfase para um,
porque ele tem um comportamento diferente, porque ele é mais próximo, porque ele nos ouve, porque ele é bonzinho, ele é estudioso. E os outros filhos, às vezes até inconscientemente, a gente começa a encostar esses outros filhos. E aí nós mesmos começamos a criar um ambiente de contenda dentro dos nossos lares. Porque a um nós temos a palavra dura, a palavra firme, e para o outro nós passamos a mão na cabeça em tudo que ele faz. E aí você começa a criar dentro do seu ambiente familiar um grande problema, que se você deixar esse problema seguir, lá na frente você vai colher maus frutos. Porque ou você vai criar uma desunião familiar, ou você vai criar uma inimizade entre irmãos. Então, uma coisa que eu acho engraçado, não que seja um ponto de referência, mas eu estou falando para você o que acontecia comigo. A minha mãe, ela tinha alguns costumes. Por exemplo, se brigássemos entre si, a minha mãe, ela pegava e ela falava para o mais velho que o mais velho não poderia brigar com o mais novo, e o mais novo não podia brigar com o mais velho. Enfim, apanhava todo mundo. E minha mãe tinha o hábito de falar que a gente pedisse desculpas um para o outro, independente da circunstância. E uma coisa legal que a minha mãe tinha, mesmo na toda a simplicidade que a gente viveu quando a gente era mais novo, se ela fizesse uma camiseta para um, ela fazia a outra igual para o outro, porque minha mãe era costureira. Então foi esse ambiente que a gente cresceu, com todas as nossas deficiências. Eu tenho mais 5 irmãos, e com toda a nossa fraqueza, a gente se ama muito, e a gente procura se ajudar um ao outro. E eu deixo essa dica para você. Às vezes quando você vê, tem filhos da gente que são especiais, são mais carinhosos, são mais próximos, e a gente fica feliz por essa proximidade, pela lembrança, pelo carinho, a gente fica feliz. Puta, lembrou que eu estou vivo, hein? Ou ligou para saber como eu estou, ou ligou para saber se eu estou precisando de alguma coisa. Isso é muito bom. Só que às vezes no trato, nós como pais, às vezes você dá mais ênfase para um do que para o outro. E eu vou deixar mais uma dica para você. Olha, se você tiver mais de um filho, se você elogiar um e esse chamar muita atenção, mesmo que no seu coração você fala, nossa, que fantástico, cara. É a coisa mais linda que eu já vi. Elogia o outro que não fez nada. Elogia o outro que está indo para a mão contrária. E fala, nossa, você é fantástico. Nossa, que coisa legal que você fez. Aquilo pode ser a coisa mais boba que você imagina. Valoriza. Porque amanhã você vai ver o fruto que você vai colher. Porque às vezes nós, os pais, somos os responsáveis por muitas coisas que acontecem na maioridade com nossos filhos. Ou a gente afrouxou demais, e eles que são os pais dos pais, ou a gente é um bando de pamonha, e lá na frente, por causa da nossa postura, eles não vão ter estrutura para se manter no mundo atual. E eu queria trazer você a trazer essa reflexão para a tua vida, em relação ao teu tratamento, teu convívio com os teus filhos. Anota essa daí, que isso aí é pedra preciosa para a tua vida. E Jacó, ele tem esse tratamento diferenciado com José. E ele manda fazer uma roupa especial para ele. Uma roupa toda colorida. E aquilo já causa uma estranheza nos outros filhos. Já causa uma inveja, uma raiva. E não por causa de José, mas por causa do pai, que fez diferenciação entre um filho e outro. E José, ele vai normal na vida dele, para ele está tudo normal. E Jacó,
ainda complementa ainda. Jacó, ele tinha José como um espia dos irmãos. Vamos falar o português mais popular, vai. Ele era o cagueta que falava onde os irmãos estavam, o que eles estavam fazendo, se eles estavam fazendo certo, se eles estavam fazendo errado. E isso também é problema às vezes. Não que um não tem que falar, não tem que alertar o outro, mas não ser o cara que vai criar problema, vai criar confusão. E José, ele vai crescendo, a história de José, ela começa a despontar todo o sofrimento de José com 17 anos. Então José, ele está entrando na maioridade, de 17 para 18 anos. E eu creio que nesse período, como é um convívio diário entre irmãos, o pessoal já estava de saco cheio dele já, de tanta sacanagem que José já tinha feito a princípio, e os irmãos contra eles. Porque conta a história toda de José, no início, pelo menos que é mais frisado essa parte, os irmãos eles pegam muita bronca dele. E José, ele continua fazendo as mesmas coisas. Chega um determinado ponto que o próprio pai chega para ele e fala: olha, vai ver onde os seus irmãos estão. E José sai e vai atrás deles. José chega num determinado lugar e encontra um rapaz. E José pergunta se os irmãos tinham passado por aquele lugar. E aí o rapaz fala: olha, eu não sei se eles estavam em Siquém ou chegaram em Siquém. Só sei que esse rapaz vai dar a dica. Falou: olha, eu acho que eles foram para Siquém, cara. E José vai atrás. E quando eles eles avistam ele de longe. Só que antes dessa parte, eu vou falar para você uma coisa que aí já é a parte quase que vão fazer uma maldade com ele. Eu quero só puxar um pouquinho mais para trás e vou te falar outra coisa. E às vezes quando nós entramos em alguma circunstância complexa, sempre tem alguma coisa para acrescentar para ficar um pouquinho pior ou melhor. O natural, você fazendo certo, às vezes algumas coisas já complicam. E a gente complicar naturalmente, aí complica mesmo. Deus, ele tinha um trato com José. Tanto é que o nome de José, Deus acrescenta. E Deus acrescenta na vida dele o tempo todo. Deus ama esse garoto de um jeito que é incrível. Você vai compreender toda a história dele. E Deus dá um sonho para esse José. E o primeiro sonho, José sonha que tinha vários feixes, vários molhos de mato assim. E José fala que o molho dele se levantava e os 11 molhos se prostravam para ele. E José conta esse sonho para os irmãos. E os irmãos, eles a princípio, acho que os mais atentos, né? Ele falou: meu, que sonho esquisito, né? Talvez a pessoa que não vai estar tão na maldade, você vai olhar: nossa, que estranho esse sonho, né, José? Mas aí tem aqueles maldosos que às vezes mesmo que você trouxesse um sonho limpo para ele iria interpretar de uma maneira complexa. Já você trazendo uma coisa bonita, aí você imagina, aí a pessoa fala: peraí, 1, 2, 3, nós somos em 11 irmãos e 11 molhos se prostrando. Opa, peraí, você está com brincadeira, mano? Você está querendo dizer pra gente que a gente vai se prostrar para você? É isso aí? E como eles eram mais velhos, e você imagina o comportamento. Você está ficando louco, meu? Ah, moleque, para de bobeira, você não tomou uns cascudos ali ainda.
Então, só para você compreender o que foi acontecendo. Você pode falar para mim que era a ideia de Deus, certo? Eu entendo que era a ideia de Deus que ele trilhasse, não que ele trilhasse o caminho, mas que ele fosse a resolução dos problemas de Israel, de Judá. E aí passa um período, José tem outro sonho. Aí José tem o sonho que o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam para ele. Só que de tanto o pai incentivar José a ir atrás dos irmãos, e é uma dica para você, papai e mamãe, dependendo como for o parâmetro que você incentivar, vai vir contra você também esse problema. Então dose, porque o que bate em Chico, um ditado mundano, bate em Francisco também. Vai chegar a sua vez. Veja bem a tua semeadura. Eu tenho um conceito sobre a lei da semeadura pessoal, do Márcio. E eu aprendi isso há pouco tempo, falando com uma pessoa, e eu concordei com ela. A lei da semeadura, ela é muito complexa também. Porque a gente aprende na Escritura Sagrada que aquilo que você planta, você colhe. E eu acredito que teve momentos da tua vida e da minha também, que nós colhemos coisas sem ter plantado. Ou colhemos pela misericórdia de Deus nas nossas vidas sem nós merecermos. Ou às vezes somos fragilizados por alguma situação que a gente não fez. Não foi montado para a gente, não foi feito por nós, foi montado para a gente por alguém. E você paga o preço. Mas tem alguns momentos que a gente planta mesmo. E vem a colheita, e vem bonita. E aí quando Jacó ouve o filho falar que ele também ia se prostrar, enquanto você está falando que você vai fazer alguma coisa para alguém, tá beleza. Agora quando eu falo que vou fazer para você, aí muda o ângulo da história, totalmente. E Jacó falou, opa, peraí menino, você está ficando louco, é? Que conversa que é essa que você está falando? Então nós, eu e sua mãe, vamos se prostrar para você também? Só que quando Deus vai fazer alguma coisa, Deus no coração, ele já fala com os profetas. Deus não deixa um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem sentir na alma ou no espírito alguns males que estão por vir. Deus já manda você preparar um barco. Deus já manda você cercar a sua bênção. Deus já manda você entrar em oração. Deus, ele cria uma forma de defesa para você dentro da tua alma. E inconscientemente ou conscientemente, você entra na presença de Deus e monta a estratégia para que ou não seja tão complexa o resultado, ou para que você não venha sentir nada do efeito que está por vir. E José, ele continua a trilhar. Aí José, amando do pai, vai atrás dos irmãos. E os irmãos, eles tinham ido para longe, e José foi atrás. E como eu tinha falado, José encontra com um rapaz no caminho, e fala, olha, eu vi os meninos aqui, acho que eles foram lá para Siquém. E eles viram José de longe. E se eu não me engano é Dotã, na região onde tinha os 2 poços que estavam lá. E os irmãos estavam perto. E eles começaram a maquinar em matar José. E eu quero fazer mais uma parada aqui. Olha para você entender a gravidade que a história foi ganhando proporção. A história foi ganhando proporção.
Eu vou falar para você que eu tenho para mim, o Márcio falando para você, que quando nós usamos a palavra ódio, ela é o acúmulo das iras. Então, esse acúmulo de ira diária, independente do problema que você vem enfrentando, quando ele chega no estágio do ódio, você fica cego. Quando ele chega no estágio do ódio, você toma as piores atitudes nos menores tempos possíveis. É segundos para você fazer as loucuras. E é onde muitas famílias são dizimadas. E esse José, os irmãos vão e se encontram com ele. E aí, conta aqui, Judá, ele começa a tentar conter os irmãos. Ele fala, não vamos matar ele não. Não vamos matar ele sim. E ele começa a explicar, olha, não vamos deixar esse sangue dessa pessoa correr sobre nós. O sangue de José correr sobre nós, não vamos fazer isso com ele. Contudo, ele é nosso irmão. Então vamos jogar ele dentro desse poço. Pegaram José, assim que José foi chegando, já foram tirando a roupa dele e lançaram ele dentro do poço. E aí, para acabar de completar o quadro, eu fico imaginando, eu queria que você parasse e refletisse, talvez a profundidade do lugar que José foi jogado. Talvez a estatura de José, porque não relata muito bem em relação à estatura, relata em relação à aparência a história de José. E como ele era mais novo, 17 anos, não sei, de repente ele poderia ser baixinho. E esse José é lançado dentro do poço. Talvez ele pode ter caído, pode ter se machucado. E eu queria que você entrasse na história de José e começasse a refletir que não é tão simples assim. Às vezes as pessoas vêm contar problemas pra gente e a gente insensivelmente, você fala, eu sei como é que é, e você não sabe não, cara. O problema alheio não se mede dor. Talvez para você tomar uma facada é molezinha. Talvez para o outro sofrer um arranhão é uma fratura exposta. E nós temos que respeitar as diferenças. É óbvio que você não é obrigado a aceitar para você determinadas circunstâncias. Porque esse negócio de automisericórdia, você ter dó e ter pena, pena não. Você tem que ser uma pessoa pronta, porque senão você vai ficar se lamentando junto com a pessoa, você não vai ser um ponto de resolução para ela. Que você tem que ser coluna para as pessoas. Se você entrar no mesmo barco e começar a chorar junto, vai ficar os dois atolados. Um ajudando o outro, um puxando o outro para cima. Senão fica os dois no poço. E aí vem aquela seguinte sacada. Antes eles já estavam combinando, olha, vamos matar ele e a gente pega qualquer animal aí e a gente justifica para o pai que uma besta fera comeu ele. E vem muitas coisas na cabeça da gente quando a gente quer fazer alguma coisa contra alguém. É os 5 minutos de loucura que você tem que refletir e pensar e pedir a misericórdia. Muitas vezes, até comigo mesmo, acontece muito isso. E aí você tem que ficar se resgatando, puxando você do pó para falar, Deus, o que eu faço? Eu não posso ter esse comportamento, eu não posso ter essa atitude, eu já falei, eu já fiz e agora? E aí você tem que vir no caminho remendando toda a besteira que você fez e vir consertando. Infelizmente nós somos assim. E aí acontece outro fator interessante. Eu acho que os irmãos estão ali querendo entender o que vai rolar com José, ou até se afastam dele. Aí ele fala, olha ali, tá vindo os mercadores ali, os midianitas. E tem até uma linha legal
Divisão não é legal, ela dá até uma determinada confusão, né? Legal é porque eu achei interessante, porque não é só uma linha de visão que tem nessa história sobre o ocorrido com José. O pessoal tem que os primeiros, a história ela discorre sobre dois pontos ali em relação a quem pegou José. Os ismaelitas, para quem você não conhece a história, é o pessoal da linhagem de Abraão com Agar, a escrava de Abraão. E aí nasceu Ismael e o povo vem dessa linhagem. E os midianitas, o pessoal tem, que é um sinônimo desse povo de Ismael. Então, é a primeira linha. E a segunda linha é que os ismaelitas ou midianitas, eles estavam vindo, eles vinham em grupos variados, em pessoas misturadas, porque eles tinham medo de ser assaltados, esses mercadores, durante o trajeto que eles faziam. Então vinham vários grupos de pessoas. Então eles receberam essa nomenclatura. É as duas linhas que tem. Porque às vezes eu já vi gente travar e pensar muito sobre isso. Pensar que se foram dois povos, ou foi os midianitas e os ismaelitas, e eles têm uma ligação entre os dois nomes. A princípio é o mesmo pessoal. E esse povo e os irmãos de José vendem ele por 20 moedas de prata para esses ismaelitas ou midianitas. E aí começa toda a trajetória de ladeira e de subida também do nosso amigo José. José vai e é vendido para Potifar. Ele é vendido para Potifar. E José, ele tem um negócio com ele muito legal, que as pessoas amam a José só pelo trato, pelo convívio que tem com ele. Só pelo contato e convívio com ele. José, ele é diferente. Ele é um cara que você não precisa falar para ele fazer as coisas. Ele é um cara que aonde ele chega, ele já vai fazendo as coisas. Ele quer aprender, ele quer saber, ele quer ajudar. Então essas pessoas, as pessoas no dia a dia se apegam muito fácil com essas pessoas. Porque elas estão prontas a ser bênção. Elas estão prontas a ajudar. E essas pessoas são cativantes, assim como é José. E conta aqui a escritura, eu vou até ler um trechinho para você. José na casa de Potifar. Tem um trecho aqui que eu sou muito sincero assim, né? E que José, ele vai e ele começa a aprender as coisas ali. E Potifar, ele fala, esse cara é muito legal. Ele é um cara de confiança. Ele entrega tudo da casa dele na mão de José. A organização, a administração. Ele começa a deixar toda a responsabilidade, tudo. Quem resolvia dentro da casa de Potifar era José. E o legal, tem uma frase que acompanha a história de José no livro de Gênesis, do 39 até o 50, você vai ver que em vários momentos da história, a história deixa essa frase, e Deus era com ele. Em vários momentos. Eu vou até passar um versículo para você aqui, e vendo, pois, o seu Senhor, que estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, olha para você ver, é o que eu estou confirmando para você. E eu vou falar para você, tem uma história que eu gosto muito, que é um grupo teatral, Os Melhores do Mundo, e os dois atores, eles tiveram uma jogada ao diretor, não sei quem é que criou aquilo,
Eu achei muito legal. Eles pegaram um personagem e criaram um personagem. Talvez até você vai lembrar agora. É muito recente. Eles criaram um personagem chamado Joseph Klimber. E eles vão contando a história desse cara. É muito engraçado, assim. Até recomendo para você dar uma assistida, que você vai rir bastante. E esse cara, ele vai superando. Ele vai superando. Cada vez vai ficando pior a situação para ele. E esse José, que nós estamos falando dele aqui, ele é o nosso Joseph Klimber da antiguidade. Eu vou falar para você porque a história de José, ela é simples aos nossos olhos. Mas quem vai vivenciar, e eu estou trazendo para você de uma maneira bem branda e de uma maneira que você possa contemplar e não sentir as aflições, que a ideia não é você sentir aflição, é você pegar aprendizado. José entra na casa de Potifar e tudo dá certo. E eu vou falar para você, quando a vida estiver dando tudo certo para você, continue com a tua guarda levantada. Quando a tua vida estiver dando tudo errado, continue com a tua guarda levantada. Porque quando nós abaixamos a nossa guarda, eu falo isso em várias palavras e várias mensagens que eu trago. Porque é onde nós mais caímos. Quando nós abaixamos a nossa guarda e entendemos que está tudo bem ou está tudo mal, eu vou me entregar. E conta a história que a mulher de Potifar, ela se agradou de José, porque fala a palavra de Deus que ele era um cara, e José era formoso de aparência e formoso à vista, então ele era um cara bonito. Ele era um cara bonito, bonitão. Então a mulher de Potifar começou a olhar para ele e desejou José. E ela começou a empreender para que José deitasse com ela. E José, ele sempre se desviava e fugia. Tem um amigo meu, até mandar um abraço aí, Pastor Denis, Deus abençoe. Uma vez ele falou uma coisa para mim e eu guardei no meu coração todos esses anos. Eu estava passando por uma situação muito complexa na minha vida. Ele falou, Marcinho, eu posso falar uma coisa para você? Eu aprendi uma coisa nesse tempo. Ele falou, não anda de braço dado com o diabo. E eu fiquei olhando para ele assim, eu não compreendi porque que ele estava falando aquilo para mim. Ele repetiu, não anda com o braço dado com o diabo. É aceitar os manjares, às vezes ficar levado por algumas circunstâncias, e é onde a gente começa a afundar. Se afasta de amizade que não vai te trazer fruto. Anda com pessoas vencedoras. Esses têm que ser os seus amigos, pessoas que querem ser melhor, pessoas que gostam de estudar, pessoas que querem prosperar na vida, pessoas que buscam o bem. Se você sabe que algumas pessoas buscam o mal, que têm hábitos ruins de droga, de bebida, de loucura, de crime, se afasta. Porque às vezes nós achamos atrativo você viver em meio à aventura, e às vezes a sua aventura ela pode acabar em uma ação só. Relatos de pessoas às vezes parados por bandidos ou até parados pela própria polícia, ser confundidos e receber a mesma consequência de uma pessoa do mal, e morrer junto ou sofrer o dano junto, e aquele dano acarretar um problema para a vida. Vai aí mais uma dica para você. E a mulher de Potifar começa a insistir com José, tentar de todas as formas ela fazer isso. E ela vai e tenta ele de uma maneira que na última vez José foge e ela fica com as vestes dele na mão.
E ela cria uma mentira em cima daquilo. Ela começa a acusar José de que José, ele tinha feito algo contra ela, que tinha tentado pegar ela à força. E ela acusa ele gravemente. Fazer mais uma parada aqui. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, avalia e reavalia as histórias, para não fazer as coisas de cabeça fervendo. Eu ainda vou falar para você uma loucura, é muito sério quando você ouve alguém que você ama, alguém que está junto com você, para que você venha a tomar um determinado tipo de posição porque alguma pessoa fez alguma coisa contra ela. E às vezes a gente vai e toma o posicionamento antes sem pensar. Meça a sua posição antes da ação. Porque até as pessoas que nos amam, elas fraquejam e falham também. Então analise a história com frieza, para entender todos os pontos de uma história que for apresentada para você. Pode ser os seus filhos, pode ser sua mulher, pode ser seu marido. Porque a fragilidade está com o homem o tempo todo. E a mulher de Potifar acusa José gravemente. E aí a história, você já sabe como termina. Potifar fica irado. Fica irado. Em outras circunstâncias hoje, é morte. José não morreu, porque o tempo todo a história de José vai falar, e Deus era com ele. Agora você imagina, será que você está no estágio que José estava naquele tempo? Um homem temente a Deus, um homem bom, fazendo a coisa certa. Agora você imagina se você estiver concorrendo dessa maneira de verdade, será que Deus vai bradar pela tua vida? Será que Deus vai intervir por você numa ação real dessa? E alguém te pegar? Será que alguém vai intervir por você? Fica a dica. Fica a dica. E aí José é preso. E mais uma coisa fantástica, e a história continua. Porque José, ele é preso e ele cai na carceragem. O chefe, o carcereiro mor, o chefe da carceragem, começa também a pegar afinidade com esse José. É um cara desprendido, um cara ajudador. Olha, eu vou parar aqui esse primeiro ponto da nossa história de José nessa manhã, até para não ficar muito extenso. Vou fazer a parte 2 dele e a gente vai lançar na sequência. E aí a gente vai discorrer sobre o que acontece com José mais para frente. E a gente vai entrar em alguns tópicos também bem bacanas, da parte espiritual e da parte pessoal. Eu queria que você, onde você está aí agora, que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu espero que você tenha gostado pelo menos dessa primeira parte. Nós vamos mais para frente. Tenha fé. E eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você está. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, em agradecimento a todas as benevolências que Ele tem feito por nós a cada manhã. Curva a sua cabeça em nome de Jesus e feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, nessa manhã. Quero te pedir a tua graça, quero pedir sabedoria, Pai, de ação, sabedoria de atitude na tua presença. E da mesma maneira, Pai, sabedoria de ação e de atitude na tua presença dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra nessa manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas fraquezas, dos nossos pecados na tua presença. De tudo que nós vamos fazer que tenha te entristecido, Senhor. Entra com misericórdia nas nossas vidas, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos ensina, Pai, a ser melhor na tua presença. Nos ajuda que desça do teu trono, Pai, a virtude do céu para as nossas vidas, clareando as nossas ideias, clareando a nossa mente,
nos dando estrutura, nos dando caráter, Pai, no dia adverso. Pai, nos ajuda a ser melhor na Tua presença, para que o Senhor venha se alegrar das nossas vidas. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha enviar os Seus anjos a cada um dos lares, Pai, de todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra nessa manhã. Chega, Pai, no lar dessas pessoas, derrama a Tua glória, derrama a Tua bênção. Aonde tiver um principado, uma potestade, uma legião, um espírito demoníaco, Pai, põe por terra agora em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu quero Te louvar, Senhor, e Te agradecer pela Tua misericórdia. Continua conosco, continua nos abençoando. Continua, Pai, em nome de Jesus, falando conosco dia a dia e sendo pão, Pai, sendo o Teu sangue, o Teu vinho nas nossas vidas, Pai, em todas as nossas atitudes. Amém e aleluia. Graça e paz. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.